Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Vieira, sejam bem-vindos no podcast Sex in Toronto City, gente. Hoje temos aqui a Érica Maia, que vai falar sobre um ser tântrico. Eu não conheço, nem sei o que é, por onde começar, onde que surgiu, se é de comer, o que faz o bem, o que não faz, e a gente vai aprender isso hoje com ela. O que é isso? O que é ser um ser tântrico? Nesse convite a entender o que é o ser tântrico, a gente traz uma nova releitura do que é o Tantra em si. Porque o Tantra é uma liturgia oriental, milenar, onde eram práticas feitas por yogis, então, pessoas que realmente estavam em busca desse desenvolvimento. E existe todo um sistema de casta oriental, onde a gente está falando numa parte onde era o Paquistão e que hoje ali é a Índia, havia uma tribo, os Drávidas, que deram origem a toda uma prática de se relacionar em sociedade. E é assim que as questões se desenvolvem, né? Então, hoje a gente escuta falar de Tantra, a maioria das pessoas vai ter em mente, assim, massagem tântrica. Muito desassociado em si do que realmente é ser tântrico. Muitas pessoas passam por experiências de massagens tântricas, mas ao conhecer a liturgia, você vai mudando o seu estilo de vida e criando uma filosofia mesmo, uma prática sua de se conhecer. E quando você começou essa sua caminhada na liturgia do ser tântrico, o que foi mais surpreendente para você? Eu acredito que foi justamente entender esse nosso lugar político enquanto corpos que carregam genitais e que são, por vezes, diminuídos a essas questões de gênero. Então, enquanto mulher nova, nesse processo de falar sobre sexualidade, numa família, numa sociedade, num mundo onde a gente fala de sexualidade através da vergonha, ou então a gente por vezes, até mesmo nas nossas crenças, né? No caso as minhas próprias crenças me fizeram por vezes a não falar sobre, a demorar para falar sobre esse tema, porque quem fala sobre sexualidade são pessoas safadas. Nós Pessoa somos. que não presta, né? Assim, passar aquela ali fala safadeza, não presta. Sim, e existe todo um embasamento, um fundamento científico, um fundamento que traz para a gente muitos aprendizados para a gente se relacionar com saúde, não só no sexo, quando a gente fala de sexualidade, sobre relações, né? Então, meus maiores aprendizados foram os meus maiores desafios. Então, e depois, assim, né, você descobriu como que foi que chegou até você e você falou assim, poxa, eu vou me especializar nisso. O que foi que você escolheu isso? Porque é muito individual, né, para cada um. O que a gente escolhe, o caminho, o purpose, que se fala, que é o propósito das nossas vidas, né? Você acha que tá no que você está fazendo hoje é um propósito seu? É legal essa tua pergunta, porque está ressoando muito com o movimento que eu tenho feito, né? Que quando a gente se capacita, a gente sempre tem uma intenção, por vezes até mesmo comercial, mas esse processo meu foi tão autêntico de ir me movimentando para o meu desenvolvimento, que eu fui me especializando, fui me interessando mais para a área de disfunção, porque aí foi a virada de chave para mim, porque aí eu comecei a ver o que fazia sentido era realmente trazer uma nova perspectiva com um resultado. Lógico que a gente não cria muitas expectativas quando a gente vai falar de um tratamento, a gente alinha isso. Mas eu percebi que eu consegui, com um curso de disfunção, para tratar outras pessoas, a me autorregular em um processo que eu tive de vaginismo e dispareunia, que é uma situação onde pessoas que têm alguma questão mais emocional, alguma desassociação muscular, gera essa dessensibilidade sensorial, motora, pode ter dor ao penetrar, pode ter contrações involuntárias. Eu passei por esse processo e fui muito abusada por uma ginecologista que me violentou, sabe, machucou, dizendo que não tinha isso. Então, acredito que meu propósito foi alinhado muito com as minhas emoções, o meu repertório, assim, o que eu estava vivendo,
para ir me capacitar a servir outras pessoas. Foi esse movimento, de dentro para Uau, fora. uau. Então você descobriu na sua dor uma forma de se curar e também de ajudar outras pessoas, o que é muito triste de passar por esse processo, mas também mostra muita resistência sua, a de só ficar ali sendo uma vítima daquela dor e passar por isso e se calar, não, você trouxe essa fortaleza e você falou assim, não, eu vou sobressair disso e ainda por cima ajudar outras pessoas. Muito bonito, muito maravilhoso. Nossa história, né, Bia? Embora você esteja aí em outro país, com outra cultura, a sexualidade ela é transcultural. Ela vai ser expressada de acordo com o sistema de cada lugar. Mas nós, pessoas de vulva, que nos identificamos como mulheres também, temos muitas similaridades, assim, quando a gente fala de expressão da sexualidade, né? Sim, Muita repressão, é muito sim. julgamento. E isso somatiza, né? Isso fala. Então, se falou aí comigo, eu estou aberta sempre a aprender com a história do outro, né? Sabendo que são histórias diferentes, mas que tem um ponto central, que é essa dor central, né? Sim. E o meu trabalho, né? E o foco não é a dor, é o prazer, é como ter prazer, entender, aprender a sentir prazer, que são desafios, os desafios estão aí para serem aprendidos, Superados. né? Para serem superados. Superados, sim. Obrigada. Com certeza. E depois que você fez esse movimento tântrico, tanto quanto sendo uma mulher, né, nesse meio, você vê que é um meio respeitado pelo seu público masculino, ou você já teve que se deparar com situações onde que você teve que colocar grandes barreiras de respeito e falar assim, peraí, mas não é dessa Uhum. forma que as coisas vão proceder, não. Como que é para você lidar com esse público masculino? Realmente, quando a gente tem um encontro com pessoas que são atravessadas por essas interferências culturais, onde a mulher ela sempre esteve a serviço do prazer do homem, num sentido de ser violada, a gente entra em várias caixinhas, porque existem realmente profissionais que utilizam do termo para se beneficiar de forma comercial, porque esse nome, embora seja uma liturgia muito antiga, é uma profissão nova, mas é uma profissão que está tomando o seu espaço cada vez mais com embasamentos mais neurocientíficos, dependendo da linha do trabalho do profissional, é lógico. Então, eu percebo que a autoridade ela foi chegando à medida que eu fui me qualificando, até mesmo porque eu consigo agora ter ferramentas para conseguir converter essas pessoas, no sentido de que talvez elas não tenham consciência do padrão sexual delas, ou seja, se elas vêm querendo tomar, querendo abusar, talvez elas também sejam vítimas desse sistema. Uhum, Então, não adianta eu só dar a negativa e fazer o papel repressor que a sociedade já faz. Não quer dizer que eu vou abrir exceções, quer dizer que eu vou redirecionar o pensamento para essa pessoa. A educação sexual pode vir também de um acolhimento, não é um abraço, um acolhimento, mas de uma estratégia para que ela se autoavalie e aconteceu de formas mais abusivas, uhum, mas isso não acontece mais, não acontece porque já há um trabalho, já há uma triagem, já há uma comunicação para isso não acontecer, né? Mas uhum. é realmente um desafio. Mulheres são abusadas, imagina, andando na rua, indo no mercado de moletom, imagina num ambiente onde vai se falar de sexualidade com uma pessoa que expressa e exala uma sexualidade, né? Então, Absolutamente. E bonita, maravilhosa, né? Porque tu é maravilhosa, mulher. gratidão, somos. E você, assim, já teve. Porque para mim o que eu acho muito difícil é que quando eu faço podcast, e o nome do podcast eu escolhi porque eu era super fã de um programa de televisão que chamava Sex and the City, que é sobre as mulheres que se relacionam e tal. Aí eu falei assim, cara, eu gosto muito desse nome, tem tudo a ver com a minha vida, que eu moro numa cidade grande, numa metropolitana,
E a minha vida de date é uma merda. Me desculpa o linguajar. Cara, é uma coisa assim de. Olha, ontem fui num date, o cara me deixou sentada escutando o filme e foi embora. Porque dizia que não ia mais ficar ali, porque estava cansado e não conseguia parar de bocejar e decidiu que ia embora. Então eu fiquei ali, plantada, assistindo um filme sozinha, entendeu? Então, mas quando eu falo para as pessoas que eles chegam em mim, Bia, o que que tu faz? Quem é você? E eu falo que eu sou apresentadora de um podcast que chama Sex in Toronto City, os caras ficam tudo assustados. Você tem Hum. homem que fica assustado com você por ser uma mulher bem entendida, que conhece muito do seu íntimo, do que é ser um ser trântrico, de sexualidade, porque eu vi na sua página no Instagram que você fala do questão do beijo, né? Da bioquímica do beijo. E para mim também, o beijo é uma coisa tão particular, é uma coisa tão íntima, que eu não saio beijando todo mundo, sabe? Eu não vou numa festa e pego um, não. Não recrimino quem faça. Cada um vive a sua vida como quer. Mas para mim, eu não me vejo nessa posição porque eu vejo uma coisa de uma troca muito íntima. Acontece para você de você assustar as pessoas, de homem sair correndo. Sim, droga. Sim, acontece, até mesmo porque talvez são várias as camadas de roupa que a gente vai tirando, né? Quando a gente vai se permitindo a falar sobre sexualidade, tá para além do corpo, né? Então, quando a gente tem essa. Bom, é minha área, então eu mergulho com o corpo, mergulho com estudos. Talvez eu tenha que trabalhar melhor a minha comunicação, já que eu sou mais corpo, talvez. As pessoas ficam, meu Deus, safada! Essa daí? Sei lá, e Eu talvez acho que não, é muito. intimida muito os homens. Eu acho que os homens não estão acostumados de uma mulher que chega e fala assim, vou Outra fazer para fala, né? o que fala, simplesmente que fala da sexualidade, do que elas gostam, do que elas não gostam, do que elas querem, do que elas não querem, quais são os limites delas. E, e quando tem uma plataforma como você, como eu, que se exprime claramente com o nosso público sobre a sexualidade, cara, já é um obstáculo enorme de date, Uhum. né? De encontrar uma pessoa que seja compatível. E a partir do Sim, momento que você é uma profissional como você é, qual que foi? Conta pra gente assim um momento que tu caiu de cara porque você falou assim, poxa, o que é isso? Vou ter que mudar de profissão agora? O que é isso? sim. E tem outro ponto também, né? Acaba que existem pessoas que gostam de jogos sexuais, né? Interpretações também, enfim, que eles vão querer esse desafio, né? Tipo assim, nossa, eu quero ficar com essa tal pessoa porque ela Exato. deve fazer o quê? Eu não sei o que acha que vai sair dali. É, Realmente, às vezes os nossos maiores picos orgásticos não estão em performances, não estão nessas negociações sexuais muito físicas. expansivas, né? É, Então, a questão é cada um saber estar no corpo, saber sobre o seu prazer e falar sobre o prazer que é a questão. É aí que é o desafio maior, que ninguém tem um espaço seguro para falar sobre sexualidade, sobre sexo. E quando fala, beleza, em quatro paredes vale tudo. Tá, até chegar a quatro paredes, também a gente pode, né, falar sobre isso, aí já gera outros tipos de ansiedades. E vai muito, e tem tudo muito a ver, tudo muito biopsicossocial, né? Como você trouxe. Eu gosto de me relacionar com pessoas de tal forma. Talvez você tenha esse seu perfil, né? Como você falou, os outros não sejam, né? Não é errado, mas é o seu perfil. Essa troca energética. E a gente entra em vários lugares, em vários sistemas, né? Sistemas de crenças que são diferentes, desejos que são reprimidos. uhum, Então, essa questão que eu botei lá no Instagram, né? Que você falou, é uma teoria de Mantak-Chia. Então, ele vai falar sobre a reflexologia sexual da boca. O que essa conexão entre os corpos traz. Mas não necessariamente isso é uma ciência, né? Isso é uma ciência exata. Então, saber sobre os seus limites é o que vai te deixar segurando, com um sentimento de segurança. Aí sim tem a ver com ciência, né? O seu corpo em estado de segurança, você vai relaxar,
você vai estar ali com as suas inervações mais receptivas para o seu engajamento social. Então, saber se conhecer, saber os seus sims é muito importante, mas saber esse não, esse falar, é o que vai te deixar cada vez mais aberto a esse estado tântrico. Quando eu vi você lá no Instagram, eu falei, poxa, é uma coisa assim muito curiosa, porque tem muita gente que não sabe o que é ser um ser tântrico, né? E hoje a gente vai falar sobre o que é ser um ser tântrico. Érica, como que você conheceu, como que você decidiu de se aperfeiçoar essa técnica, né? E também para falar para as pessoas também que você é uma sexóloga, você não é só uma massagista tântrica, você é uma sexóloga também, correto? Uhum. Ah, legal, obrigada por trazer essa percepção, porque realmente é muita confusão. Existem as massagistas tântricas, existem as terapeutas tântricas, e o Tantra é essa base, esse fundamento que traz os valores, que traz uma liturgia ritualística para a gente aprender a estar no corpo, a sentir o prazer, não somente no sexo, mas nas relações, na articulação de todos os nossos sentidos, nosso tato, olfato, paladar, visão, audição. Qualquer pessoa pode fazer esse exercício, esse procedimento uma na outra, ou tem que ser uma pessoa que realmente é especialista? Tipo, se eu for ver um dos seus cursos, e aí eu decidi fazer e aplicar isso no meu partner, né? No meu namorado, no meu companheiro. Eu consigo fazer o mesmo efeito, mesmo se eu não sou uma profissional nessa área? É possível você levar experiências, porque a gente também aprende a provocar sensações. Lógico que com o curso você tem um embasamento. Quanto profissional, aí já é uma outra escala, né? A gente está atento a um outro tipo de aprendizado. Mas, no geral, embora o meu caminho seja da terapêutica, embora eu preste serviços, existe uma premissa que permeia todas essas questões. O Tantra, ele é um caminho que você precisa seguir sozinha para você sentir no seu corpo, e aí depois você vai levar esse teu parceiro a conhecer o caminho que você foi. Olha, perceba como é estar comigo neste caminho. Então você aprende também a se comunicar. A forma não verbal, ela também ela pode ser expressa e deve ser expressa em um lugar que a gente não é treinado a falar sobre sexualidade, sobre limites, sobre o que é bom, sobre o que não é. Uhum. Então é tudo muito mais profundo do que a gente consegue traduzir na palavra tantra, porque o tantra que a gente faz ocidentalmente é o neotantra. O neotantra é um tantra mais atualizado de acordo com esse nosso sistema mais político, nosso sistema mais Da vida da moderna. nossa psique, perfeito, isso, da nossa psique, onde a gente busca estar realmente sendo estimulado pela mente, sendo estimulado até mesmo por pornografia, estimulado pela mídia. Então, é uma releitura de como fazermos para ritualizar o nosso corpo, para nós estarmos presentes, introduzindo práticas no nosso dia a dia, meditações que a gente possa fazer com o nosso genital, por exemplo, acolhendo as nossas sombras, as nossas luzes, o sagrado e o profano. Então, é esse acolhimento, até porque a gente não tem o sistema de castas, a gente tem uma outra cultura, né? Então, a gente foi adequando ali para que a gente sinta prazer e aprenda a sentir prazer também. Uma coisa tão, assim, inacreditável, porque quando eu vejo aquelas coisas, assim, tipo, da pessoa tá massageando, mas não tá tocando nela, é só uma questão de energia, eu falo, pô, a menina tá ali mentindo, isso é mentira, não, eu nunca recebi uma massagem tântrica, estou aberta a receber, quero um dia experimentar aí, navegar nesse mundo de não verbal, de sentir um prazer, um outro tipo de prazer nesse sentido, mas como que a gente faz para criar esse conforto, né, com a pessoa que está executando? Porque é uma coisa muito íntima. Se uma pessoa que está executando, você tem vergonha, mas tem curiosidade, como você faz para poder fazer com que a pessoa não tenha tanta inibição?
A vergonha ela vai estar inerente, porque a gente realmente, quando fala de sexualidade, a gente genitaliza, e o genital sempre foi um lugar para uma reprodução ou para ser oculto, uma vergonha, né, como você traz. Então, a gente, o antídoto, vamos dizer assim, da vergonha é a honra. Então, honrar que nós faz parte do nosso sistema de Sim. relações, de relaxamento, de libera ocitocina, dopamina, e tudo isso é muito saudável. Mas agora, no ambiente, no set de terapia, onde você está com uma segunda pessoa que vai te conduzir nesse processo, primeiramente, ter conhecimento de quem é esse profissional, porque nem todo mundo trabalha com consentimento, infelizmente. É um mercado, embora a liturgia seja muito antiga, é Uhum. um mercado novo, onde as pessoas, ainda assim, enquanto pessoas, também não se trabalham a sua energia sexual, não conhecem a sua energia sexual. E nesse processo, pode haver muitas projeções. Então, início de sessão, sempre há acordos, e os acordos eles são contratuais. Então, podemos querer quebrá-los sempre para o não. Então, é realmente saber aonde você está indo, com quem você está indo. Se você já conhece outra pessoa que já foi, ou ter uma conversa com essa pessoa antes de ir direto para a sessão e estar ali, e o corpo achar que, não, estou aqui, preciso, a mente, perdão, achar, estou aqui nesse ambiente, eu preciso receber o que essa pessoa tem a me oferecer. E Uhum. não, é tudo negociável, é dentro dos limites que o seu corpo fala. Eu tenho uma história para te contar para os nossos ouvintes. É o seguinte: eu fui num date uma vez e o cara falou para mim que ele fazia massagem tântrica, mas eu não tinha nunca ideia. Eu perguntei para ele, né, o que que é isso e tal, e essa parada. E eu, na época, eu nem pensava e sonhava de me educar mais sobre a sexualidade, sobre o meu corpo, sobre coisas que outra que é só penetração e tal. E aí, quando ele falou isso, eu me assustei. Eu falei, tá doido, o cara é meio capotado da cabeça. Eu, hein, tô saindo fora aqui. Quero saber disso, não. Mas eu sei que eu perguntei para ele se ele fazia isso de uma forma profissional, num consultório, alguma coisa. Ele falava não, que ele se especializou, que ele teve um curso e que se especializou e que ele fazia isso. Então, é, um Zé Mané da vida, vamos por assim, que estava querendo fazer. Então, tem muitas vezes, eu acho, que as pessoas usam uma coisa que é muito séria, que é uma coisa muito assim íntima e pessoal para tirar vantagem, né? E aonde que diminui um pouco, qual que é a palavra em português que eu estou tentando achar? Diminui um pouco a credibilidade de profissionais que realmente têm aquela vocação para poder somente trazer o prazer, o bem. Tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Sim, porque são perfis de cursos, por exemplo. E vai muito dessa questão da autorresponsabilidade da pessoa, de saber o que ela está proporcionando ali. Quando a gente fala em praticar a massagem tântrica para um casal, com prazer de um casal, embora seja um casal que já se conheça há anos, ou um casal que vai se conhecer ali, realmente está proporcionando e servindo o outro para o prazer do outro. Então, isso vai ser associado a uma comunicação realmente para que vocês, em conjuntos, ali vão se pesquisando, saboreando esse sexo, deixando esse sexo com mais qualidade, com consciência, com presença. Existe todo um tripé tântrico que fundamenta, né, que é o som, o movimento, a respiração. Então, são práticas e são convites a ser experienciado, é sobre corpo. O que a gente toma muito cuidado que a massagem tântrica ela te leva a um lugar e que, se você realmente não tem um curso, você pode levar a pessoa a uma hiperventilação, você pode levar a pessoa a uma tetania, a Uau. pessoa pode ir para esse lugar, né? Não que você vai levar exatamente, mas existe uma área que a gente está trabalhando, toda uma circulação sanguínea, todo um bombeamento. Então, se não houver o mínimo de conhecimento, essa filosofia, essa prática, que é essa massagem, ela pode se perder em vários caminhos e trazer para uma Uhum. pessoa uma experiência ruim, por exemplo, do corpo entrar no estado de congelamento, do corpo travar, e a outra pessoa está ali te tocando para o prazer dela. São manipulações, são induções,
E aí, novamente, colocando a mulher no mesmo lugar em que ela sempre tem se ocupado durante esse período de evolução da história. A mulher ela é ali esse objeto de performance, né? Precisa tirar da mulher, sexualizar a mulher, colocar a mulher no anúncio gemendo, colocar a mulher tendo o skirting, colocando muitas mitologias, muitas histórias em cima de um lugar que é para honrar essa mulher, né? Se for, no caso, uma mulher. Então, é um caminho muito sutil de gentileza, é um modelo muito sofisticado de relação sexual. Então, é mais sobre o sentir do que realmente eu faço, né? Aprenda a sentir, eu acho que é o mais importante. Quando você fala de escorte e tudo isso, e de orgasmo, quando você está fazendo uma massagem tântrica em um corpo masculino, te causa algum certo de receio, ou você prefere não, ou você faz tanto em um como no outro? Para você tem alguma diferença ou não tem diferença nenhuma? Um corpo com pênis, seja ele se identificando como feminino, masculino, o genital, ele é secundário no processo, porque a atenção é em mapear o corpo erótico. Quando há um caso mais específico, onde envolva a saúde do genital, como uma dispareunia, um vaginismo, uma ejaculação prematura, aí sim há essa tensão mais de que a gente deve ter um acompanhamento mais longo para trazer um resultado. Mas numa sessão de experiência, são corpos, são histórias. Então, a fluidez acontece a partir do momento em que a pessoa vai se entregando. Então, não tenho preferências, mas embora o meu público é mais feminino e mais casal. E pessoas de pênis que buscam tratamento. Assim, dificilmente eu trabalho com pessoas que querem uma massagem tântrica por curiosidade, que é muito válido, né? Que é muito importante também. Mas sempre a gente tem questões. Então, sempre vai emergindo. A pessoa, não, vim conhecer mais isso, mais aquilo. E aí, pronto, né? A gente desenvolve um trabalho muito mais profundo. Que maravilha, muito interessante esse lado da massagem tântrica. Tem tanta coisa que envolve relacionamento, intimidade, uma troca entre duas pessoas que a gente acha que é só ali num beijo, num abraço. Ah, eu te amo, também te amo. Então tá, tchau, tchau. Tem tanta coisa para fazer com que o casal saia da rotina, que o casal ele tem aquela intimidade maior, mesmo que estão ali casados há 10 anos. E é tão bom falar sobre massagem tântrica, porque para mim, eu tô tendo uma abertura de espírito com você agora sobre a massagem, que ela não é uma coisa só ali sexual, ela é mais ligada no espiritual também, ela é mais ligada no conhecimento, no desenvolvimento do seu ser. E isso é muito legal saber disso. Então, eu quero realmente passar essa mensagem para o nosso público, para que todo mundo desmistifica um pouco a questão da massagem tântrica ser só para o propósito de masturbação ali, de gozar, e não é só isso, ela vai mais além, pelo que eu estou absorvendo da mensagem que você está me passando, entendeu? E uma outra coisa também que eu queria perguntar para você, se você já se fez sobre você mesma, é possível fazer isso? Você fazer uma massagem tanto sobre você ou não? Olha, eu estou num ciclo agora de fazer meditações orgásticas todo dia. E não necessariamente seja o Tantra em si, porque é uma ferramenta do Sexological Bodywork, mas o fundamento ele é tântrico porque eu sou tântrica. Eu aprendi a estar usando na minha vida, na minha rotina, esse estado tântrico desde que eu tomo um banho, desde quando eu estou cozinhando, me alimentando. Então, sim, primeiramente colocar uma intenção no autotoque, aonde eu não busco, eu posso buscar o orgasmo, tocar no genital, mas é se desassociar dessa questão como você trouxe.
tudo tem a ver com o orgasmo, tudo tem a ver com o genital, mas aprender a estar no corpo e a mapear novas sensações, a mapear zonas quentes, frias, mornas. Quais são as minhas distrações? Como eu volto a estar no corpo? Quais são os pensamentos automáticos que me interferem no momento que eu estou em busca do meu prazer? Quais são as minhas fantasias? Quais são os meus padrões? Qual que é a mecânica do meu corpo? Como eu entro em um pico orgástico e sustento esse pico orgástico por mais tempo, sem necessariamente precisar associar o genital ao maior lugar de prazer. Então, são muitas as práticas para nos levar a esse, dependendo da intenção, mas para esse lugar de percepção mais aguçada das nossas sensações. Uau, é muito interessante tudo isso, cara. Eu tô, assim, absorvendo a informação, eu tô que nem uma esponja aqui, só que absorve. E aí vem a pergunta, assim, se eu me torno mais conhecedora sobre essa capacidade que o meu corpo tem das intenções na hora da meditação, a minha vida sexual com o meu parceiro, ela vai melhorar ou ela vai piorar? Porque se o meu parceiro não tem esse conhecimento e eu sou um pouco mais elevada que ele, mas ele está aqui, o que pode acontecer no relacionamento quando duas pessoas completamente que não têm o mesmo conhecimento, o que pode acontecer ali na hora dessa relação, dessa troca? É uma ótima pergunta, até mesmo porque, independente da pessoa conhecer o Tantra ou não, mas a nossa natureza, ela segue perfis sexuais. E a gente até vai variando de perfil sexual de acordo com os meses, com as experiências, e tá tudo bem. Existe até um autor que trabalha muito com a sexualidade somática, que ele traz essa questão dos reinos sexuais. O que acontece? Existem pessoas que elas vão ser mais sensoriais, existem pessoas que vão estar mais no jogo da performance dos personagens. Existem pessoas que vão ser mais românticas, que vai precisar mais de uma conexão de olhar, de uma respiração mais conectada, mais intensas. E o que faz essa inadequação sexual? E aí é o que acontece com a maioria dos casamentos que entram na rotina, que não conseguem mais se sustentar, porque não há a comunicação. E a palavrinha-chave que vai levar a essa comunicação a ter um resultado diferenciado é a negociação. Então, eu divido sobre a minha experiência, sobre o que o meu corpo está pedindo, eu solicito aquele estímulo ou aquela situação que eu queira executar, porque a gente pode incluir também fetiches, né, fantasia. Sim. E a pessoa vai estar ali receptiva a escutar um sim ou um não, mas a pergunta também é como pode melhorar? Como que a gente pode negociar isso? Eu preciso de um outro estímulo para sentir mais prazer na minha esponja uretral, por exemplo, e outra pessoa vai falar, não, mas eu gosto desse. Então tá, e agora? Então não faz mais. Não, vamos negociar. Então a gente pode fazendo fricções circulares, e aí quando você sentir que eu tô subindo, você está sentindo o seu pico orgástico ir pro alto, você faz essa masturbação com o meu corpo, que é mais ou menos isso que acontece quando os homens nos penetram, né? Aquela socação. Pronto, negociou ali uma coisa. Trouxe um exemplo muito simples, muito básico, mas a complexidade pode ir para vários lugares da relação de um casal. Então é isso, é negociar. Se você tem conhecimento sobre o seu corpo, aprender a falar é muito importante, aprender a colocar os limites é muito importante. Ir conhecendo mais o reino sexual um do outro, e aí vocês vão conseguir cada vez mais entrar nesse estado tântrico, até de uma forma natural, sem nenhum baseamento de estudo, mas de uma forma muito orgânica, porque é natural. O nosso corpo, ele está vivenciando essa experiência, só que a gente precisa dar atenção e foco. E o nosso lugar é educação sexual. Então, eu ensino as pessoas a entrarem nesse estado. Exatamente. E o que leva a eu perguntar para você, a nossa última pergunta da entrevista de hoje é: sendo essa mulher orgástica, né? Essa mulher tântrica, essa mulher maravilhosa que eu tô vendo aqui, né? Essa deusa aqui. Obrigada. Você sente quando você vai começar a se relacionar com uma pessoa que você chega nesse estado onde você fala, poxa, só esse negócio aqui de tchá-tchá-tchá comigo não vale, não. E eu preciso mais que isso. Aí você verbaliza, mas chega na hora do vamos ver, o cara
sabe? Você acha que o sexo se transformou numa coisa assim que para você vê que os homens não sabem realmente como fazer? São muitos anos no mesmo padrão, né? Hoje a gente encontra homens, né, pessoas que estão aprendendo, até mesmo com essa pornografia, como não ser, ou buscando conteúdos mais de uma pornografia feminista, estão tentando olhar para o outro viés. Eu acho que tem um processo aí de transição, mas realmente são raras as pessoas. O que eu começo eu tenho até que tomar cuidado para que às vezes um date, uma relação não vire uma terapia, né? Porque eu já começo a usar a estrutura já desde o começo. Eu já faço ali já uma anamnese, eu já quero saber ali o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, porque eu sei do que eu não gosto. Então eu já aviso logo, olha, para negociar, para não me assustar, porque senão o nosso corpo trava e eu quero estar entregue. E aí tem relações que, poxa, tem essa incompatibilidade, até mesmo, por exemplo, de idade, né? Porque eu sinto isso no corpo, né? De pessoas com idades diferentes se relacionam de formas diferentes. É lógico que a gente não pode generalizar nada, mas estou falando da minha vida, então eu vou generalizar, porque são meus casos pessoais. Então, eu sempre comunico. E se eu comunico, eu já falei, se eu te comuniquei mais de uma vez é porque eu estou interessada. Então, vamos tentar sem encontrar qual que é esse acelerador, qual que é esse freio, para que a gente consiga, para que eu, né, basicamente, consiga entrar no lugar que eu preciso entrar e que eu sei entrar. Mas já que você está aqui, vamos junto. Então, faz isso aqui, por favor. Sim, mas os homens devem se sentir muito intimidados por você. Deve. Eu acho, porque você é uma mulher muito linda, você tem essa energia que degaja, essa sexualidade no olhar, vem naturalmente. E aí a sua experiência sobre sexualidade, o que gosta, o que não gosta, e você verbaliza muito, muito bem, claro. Os homens devem se sentir muito intimidados por isso. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado do homem que gosta de desafios e me coloca num lugar de fetiche, tipo assim, eu vou pegar ela porque, tipo assim, nossa, ali deve acontecer aquela coisa que só acontece. Nossa, não sei o que a pessoa acha que vai acontecer, né? Vou sair rodopiando, vou sair flutuando. Pirueta de. E assim, na verdade, os maiores picos orgásticos, por vezes, acontecem não é nem nessa performance toda, é mais ali na sensação mesmo. Então, existe o outro lado também, de que realmente, por eu estudar, por eu estar em contato com essa energia sexual, eu, na minha cabeça, eu crio muitos lugares que eu já visitei, que eu quero visitar, e então eu construo muitas essas histórias, eu também tenho muitos feitiços, e por vezes eu já vou na personagem me comunicando com a personagem e a pessoa não entende, né? Porque eu tenho que trabalhar melhor a minha comunicação. Nem todo mundo tem o mesmo mapa que eu. Aí eu já ataco a pessoa. Então eu acho que isso também não é tão legal. Tem que aprender. Fica aí. É que você faz o papel da loba que ataca o coelhinho. Mas eu gosto também de ser o coelhinho. Só que às vezes. Só que às vezes São Paulo, né, sabe? Tanto trabalho que às vezes eu quero otimizar as coisas e quero resolver. E aí não deixa as coisas fluírem com o tempo. Eu já quero negociar. Eu gosto dessa negociação, gosto desse jogo. Adorei. Ficou a dica aí, hein, galera? Epa, é isso aí. Negociação não tem perdão, gente. Tem que negociar. Tem que negociar, porque se não souber negociar, você vai ficar chupando o dedo. Não vai sentir prazer. O que você merece, né? Exatamente. É tão gostoso quando você entra naquela zona de conforto e principalmente de vulnerabilidade com o seu parceiro, que você tem total liberdade de falar assim, olha, hoje à noite eu gostaria que você me tocasse, mas não assim, não dessa forma bruta que você me pega, de puxar cabelo, de bater na minha bunda, não. Quero assim uma coisa mais leve. E às vezes o homem tá tão acostumado com aquela coisa de brutalidade, né, de que não sabe como realmente fazer ali, principalmente naquela coisa da tântrica que não tem muito toque, né? A tântrica ela não tem muito tocar.
Tem vários estágios, né, de toques tântricos. Mas é sempre a sutileza, a lentidão, assim. Lógico que cada corpo vai ter um ritmo, né? Mas é mais profundidade, é mais espaço, né? Mais tempo que a gente ganha para sentir. E é isso, a gente não tem tempo para sentir. Nossa mente está sempre indo um pouco à frente, a gente está sempre nos relacionando com essas imagens, nos distraindo, na verdade, né? Do que é o corpo. E tá tudo bem você gostar de um toque mais agressivo, mas se isso é um padrão, quem sabe a gente pode se permitir junto a encontrar outras formas de sentir prazer, até mesmo porque sempre pode melhorar. Absolutamente. Sempre pode. Érica, que prazer que foi ter você aqui hoje. Muito obrigado para todos que estiverem ouvindo. Vou deixar no link aqui da bio da Érica para vocês encontrar essa goddess maravilhosa, essa pessoa deliciosa de se conversar. E aí vocês vão lá ver tudinho. Eu também me maravilhei também com uns reels dela, que é muito informativo, tem muita coisa lá muito legal. E também, para quem não está seguindo o podcast ainda, vai lá no Sexy em Toronto City, nas plataformas para ouvir no Spotify, no Apple, mas no Instagram é @podsexy em Toronto City. E mais uma vez, estamos ficando por hoje aqui. Tenha um prazer de ter falado com você mais uma vez, Érica. Muito obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijão a todos. Obrigada pelo espaço. Gratidão, gratidão. Estou muito grata.